De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com a Natália. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai falar um pouquinho de cultura e não de meio ambiente, não é? Falar um pouquinho do encontro informativo da Lei Aldir Blanc. Eu queria começar falando da lei, não é? Que não é nova, mas que agora tem novidades. Isso, todo mundo conheceu, né? Na época da pandemia, veio justamente para suprir aí o setor que foi muito afetado com a pandemia. Então, ela começa com esse caráter mais assistencial, né? De dar ali um subsídio para espaços, artistas, fazedores de cultura que tinham sido impactados com a pandemia. E agora ela vem se fortalecendo e vem como uma política pública de fato, né? Então, é a Política Nacional Aldir Blanc, para dar realmente um fomento para a área cultural, não mais para tentar suprir o que foi perdido, mas para colocar grana, recurso e fazer as coisas andarem no setor cultural. Uhum. E a gente teve, né, naquela primeira vez, naquele primeiro formato, uma cara quase de ação emergencial mesmo, né? Tinha mais esse perfil, que não é o que ocorre agora. Não, agora ela vem mais com esse perfil de fomento, né? Que é justamente ver o que já existe, fomentar o que já existe, dar possibilidade de criação de novas coisas. O recurso também ele pode ser usado para manutenção de espaços culturais, né? Então, ela vem de uma forma muito mais robusta, né? E trazendo muito mais oportunidades. Na primeira e na segunda edição, né, 2020 e 2021, realmente foi para socorrer, é uma coisa emergencial mesmo. Agora não, agora a gente vem com esse perfil de fomentar a cultura e o que é bacana é que a gente consegue, através da descentralização, ter um olhar característico de cada localidade, cada território, né? Não é aquela coisa engessada que chega um recurso para usar para tal finalidade. Dentro do município, a gente pode discutir quais são as áreas que têm mais demanda, quais são as maiores necessidades do município em termos culturais, e aí fazer esse investimento nessa área. Uhum. Por isso, uma das ações que começou lá também nesse início, que era cadastrar os artistas, é tão importante assim, né? Até para ver quais são os perfis, em que áreas atuam, não é? E para poder, de fato, ter uma divisão equitativa desse recurso. Eu falo que qualquer política pública ela tem que começar pelo diagnóstico, senão a gente acaba investindo dinheiro aonde não precisa e onde realmente precisa falta, né? Então o diagnóstico dos artistas ele é super importante, inclusive faça um apelo, né, para que os artistas que ainda não sabem do que está falando, nunca ouviu falar de nenhum cadastro, procure a Secretaria de Cultura e Turismo, faça o cadastro, porque essas informações é que vão fomentar essas ações de investimento, né, para saber qual setor tem mais demanda, quais as áreas que a gente tem mais artistas, quais áreas a gente necessita de maior formação, né, porque o investimento ele vem de uma forma mais coerente com o contexto. Uhum. E é bacana pensar nisso, porque eu acho que o que a lei abriu, de certa maneira, foi até isso, não é? A visão do que a gente tem no município era uma. Com o início dessas leis, a gente viu que é muito maior do que a gente imagina a produção cultural e que muita gente estava escondida, não dá até para entender por quê, né? Mas assim, tinha essa trava mesmo de produzir, mas de produzir sem dar tanta divulgação. Isso, e a burocracia, né, que os editais exigem, faz com que os artistas se mexam um pouco mais, né? Muita gente não tinha portfólio. Eu mesma não tinha portfólio na Lei Aldir Blanc, porque eu vivia a cultura de uma forma muito específica, que era através das oficinas culturais. Então, o meu portfólio ele nunca foi exigido, né? E na época eu também era funcionária pública, muitos editais eu não podia participar, então eu não tinha, né? Então, muita gente teve que montar o seu primeiro portfólio. Isso é extremamente importante. Então, além dessa oportunidade de dar mais visibilidade para o gestor, dentro da comunidade artística também é importante que cada artista comece a se ver também, né, como parte desse grupo. Então, foi um movimento muito importante que aconteceu no país e que está se fortalecendo, né? Uhum. Também é importante a gente destacar aí, não é, quando se pensa nesse tipo de legislação, que ela usa recurso de um fundo específico, né? Quando a gente pensa na Aldir Blanc, a gente tinha lá o Fundo Nacional de Cultura, que estava parado há muito tempo, não é? Ele tem linhas aí de crédito que alimentam esse fundo e que da maneira que foi feito, que é revolucionário, o dinheiro foi distribuído para todo o país,
né? Só as cidades que não aderiram aí, né, que não tiveram acesso ao recurso, mas o recurso dessas cidades foi para o Estado, né? E puderam propiciar que esse dinheiro circulasse, né? Só em Batatais, a gente teve um volume de recurso com a Aldir Blanc, também com a Paulo Gustavo, da casa aí de quase R$1 milhão, não é? E que ficou aqui no município, né? Que entrou aqui no município, que, né, foi investido aí, não é? No mercado, no comércio, etc. Isso, exatamente. Até principalmente artesãos, né, que usam matéria-prima. Então, Sim. assim, é muitas coisas que envolvem o fazer artístico e que esse dinheiro que vem para o artista, para o fazedor de cultura, ele também retorna para o município. Então, é um investimento extremamente importante. E aí uma outra coisa que eu acho também interessante nesse sentido, né, como você falou, o município que aderiu, né? Muitos municípios que também não tinham esse hábito de ter uma visão de política pública cultural, tiveram que fazer lição de casa, aprender como fazer, aprender a fazer plano, aprender a fazer edital, estão aprendendo ainda, muitos municípios, né? E acho que isso fortalece a parte da gestão também, né? Não só pensar no final ali, na ponta final, que é chegar o dinheiro, o recurso para os artistas, mas nesse amadurecimento em termos de gestão cultural no país. Exatamente. Eduardo aqui perguntando como participar, né, desse encontro formativo. É aberto a toda a comunidade. Isso, ele é aberto a todos os artistas, fazedores de cultura, pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre a área também, serão muito bem-vindos. E aí a gente não fez um formulário de inscrição exatamente porque a gente sabe que tem muitos fazedores de cultura aqui que têm dificuldade com tecnologia e seria um entrave talvez para a pessoa ir lá participar. Então não vai ter inscrições porque o espaço onde a gente escolheu para fazer cabe muita gente, né, que é na sede do NUAP. Para quem mais popularmente lá na Princesa Isabel, né, a sede do NUAP, e a gente vai poder receber todas as pessoas de uma forma bem tranquila, bem organizada. Então, quanto mais fazedores de cultura participando, na verdade, melhor, né? E também é bacana isso justamente porque você tem as diretrizes da política nacional, mas ainda não foi definido nada no município, né? Ou seja, o perfil dos editais, valores, quem contempla. Então, é importante que as pessoas vão, conheçam, já comecem a entender os pré-requisitos, até para se preparar. A gente falou, por exemplo, de portfólio, né? Isso. Até para se organizar nesse sentido e para quando a política sair, as pessoas não ficarem né, pegas aí a toque de caixa, tendo que resolver coisas que não tem. Isso. E uma das intenções também, que a gente já vem discutindo isso no Conselho, é que a gente tem uma deficiência aqui no município de conhecimento mesmo de políticas públicas culturais. São poucas pessoas que dominam a área. E aí, quando vem um recurso, fica todo mundo perdido, não sabe nem o que sugerir, né? Então, a ideia é que esse encontro ele vai ser uma preparação para os momentos de escuta que necessariamente a lei pede para que aconteça para a formação do plano, o plano de ação, né? Que é o plano anual, que vai aí contemplar todos os anos de adequação, né, do orçamento da Aldir Blanc. Então, esse encontro é para a gente preparar os artistas para que eles entendam o que é essa política pública, como ela funciona, as mudanças que teve, porque quem teve experiência com as outras edições aí da Aldir Blanc vai ver que algumas coisas foram modificadas, né? Então, a ideia é que a gente faça essa preparação em termos geral do que é política pública e depois a Secretaria de Cultura e Turismo vai fazer os encontros de escuta para a elaboração desse plano. Então, a nossa intenção é que as pessoas estejam munidas de informação suficiente para participar ativamente, né? Para conseguir propor ações e ideias, né? De forma bem eficiente, né? Porque a gente sabe que os encontros é muita gente para falar e pouco tempo para discutir. Então, para que elas já cheguem na reunião com ideias, já pensando no que sugerir para esse plano anual. Muito bom. E é bacana também ter essa compreensão, não é, do funcionamento da estrutura, para que as políticas de fato comecem a funcionar melhor. É lógico, como você coloca aí, é uma política que teremos todos os anos, né? A gente já tem uma previsão orçamentária para alguns anos de funcionamento e a gente lembra que também cultura é dinâmica, é viva, né? Então, assim, olha, esse ano funciona de um jeito, ano que vem terá ajustes e assim sucessivamente. Eu acho que esses ajustes, eles também vão vir com a própria maturidade do processo, né? E, é claro, dos participantes, que é muito importante isso. E aí, uma das mudanças que eu acho que vai gerar mais incômodo, e essa foi a nossa maior
preocupação, né, dentro do Conselho, é que a gente vem de um histórico aí de 2 edições da Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, que foi, na maioria dos casos, premiação. Ou seja, você recebe o dinheiro e faz o investimento que você quiser com ele. Agora a gente muda para fomento, né? E o fomento ele vai exigir do artista uma contrapartida, ele vai ter que saber escrever minimamente ali um projeto com as ações que ele pretende fazer, quanto vai custar cada ação, e depois tem a prestação de contas, né? Então, a gente entende que tem que ter uma maturidade maior para lidar com o recurso. E por isso a preocupação do Conselho em já começar a formar os artistas para que ninguém fique para trás por falta de conhecimento, né? Muito bom. E é interessante isso, não é? Porque, assim, você tem a característica agora de não se concorrer mais somente com o portfólio, ou seja, o que eu produzi ao longo da vida, mas com portfólio / projeto, né? E aí, quando a gente fala de um projeto, esse projeto terá que ser analisado, tanto do ponto de vista técnico, né? Olha, está propondo aqui um evento X, o valor cobre essa proposta, não é? A pessoa tem, de fato, experiência para realizar essa proposta e assim sucessivamente. E você vai ter que ter um olhar externo para avaliar isso, né? No sentido de ter uma neutralidade de avaliação. Isso, inclusive já foi sinalizado para a gente lá no Conselho que haverá essa comissão contratada, né, com pessoas de fora do município para fazer essa análise, até porque a lei ela prevê esse recurso específico para isso, né? Então já dentro do pacote ele pode ser usado recurso para essa finalidade, para não ter essa questão de é amigo de um, amigo de outro, não, vai avaliar de forma técnica. Quem é de fora não conhece as pessoas, então ele vai ver a experiência da pessoa e o que ela propõe. Está coerente? Está dentro do que é pedido? O orçamento é coerente com valores praticados no mercado? Então, é muito mais tranquilo para quem vai participar. E uma coisa interessante também é que as pessoas já comecem a se preparar para editais estaduais, editais federais, né? Que é uma concorrência, né? A gente veio de um movimento que quase ninguém ficou de fora, quase todo mundo foi atendido ali com os recursos. E agora não, agora a gente vai ter um recurso com uma finalidade maior, então vai precisar de mais recursos para cada pessoa, porque você não vai pegar o dinheiro só, né? Você vai ter que dar uma contrapartida e isso tem custo. Então, já é importante que as pessoas comecem a se preparar também para saber, eu vou concorrer e pode ser que eu não seja atendido, né? Eu vou ter que me empenhar para ser classificado e ter acesso ao recurso. Exato. E aí, quando você cita, né, os editais estaduais, federais, também é interessante isso que a gente vê a cidade, nos últimos anos, num crescente nisso, não é? Olha, aquelas pessoas que se qualificaram, que se empenharam, que antes participavam, mas participavam meio no rumo, né? Mas aí começaram a ter orientação a respeito disso, começaram a participar. E a gente começou a conquistar, a ganhar, ao recurso chegar no município também. Então, também quando a gente coloca em valores, a cidade hoje consegue captar, né, essas estruturas culturais, esses artistas, um volume bastante expressivo que a gente nem sonhava há alguns anos. Principalmente com o amadurecimento dos pontos de cultura, né? Que são aí instituições que prestam serviço de excelência no âmbito cultural, né? E muitas vezes o recurso chega através de editais, né? PROAC ICMS, ou mesmo através de emendas, né? Parlamentares, vem chegando, mas por conta justamente desse amadurecimento. São projetos bem escritos, bem estruturados, né? Fiéis ali ao que se propõe, orçamento coerente. Então, esse amadurecimento, ele realmente reflete nesse recurso que chega para o município, né? Exato. E, de novo, a gente reforçando, né? É produção de riqueza dentro do município, né? É dinheiro que é aplicado aqui. Quando a gente pensa nas mais variadas propostas, né, você falou bem, né, dos artistas plásticos, do pessoal do artesanato, né, que adquire matéria-prima, né? A gente tem aí o pessoal de teatro, por exemplo, que fomenta, né, a casa do tecido, a costureira, o material de construção com a produção de cenários, né, o serralheiro, enfim, né, todo mundo vai criando uma cadeia e um ciclo interessante, produtivo, econômico e mostrando que cultura traz dinheiro. Traz dinheiro. Até pensando, né, você falando agora, eu lembrei, eu viajo muito com as oficinas, mas mesmo assim todo o meu gasto, ele acaba ficando aqui no município, porque é combustível, manutenção do carro, é alimentação, né? Por mais que eu vou prestar o serviço em outra cidade, eu acabo ficando com bastante do uso do recurso aqui, né? Então, de toda forma, a gente precisa abrir um pouco a mente para olhar
para a questão do fazer cultural, que ele também movimenta a economia, para tirar um pouco aquela coisa de fake news que a gente vê por aí, de que artista ganha dinheiro para não fazer nada. Né? Então, além de ser alguém que está produzindo algo positivo para a sociedade, é também um consumidor, né? Que vai gerar ali movimentação da economia local. Exatamente, né? E, como a gente falou, nos mais variados segmentos, né? Dando essa grandiosidade aí dentro da estrutura. E é interessante isso, né? Quando a gente fala desse ainda preconceito, esse viés, porque muitas vezes a pessoa tem preconceito com o produtor local, que traz dinheiro, que movimenta a economia local, mas para ela tudo bem o artista famosinho que vem fazer a apresentação, que leva o dinheiro embora. Exatamente. É um contrassenso, né? Porque assim, tudo bem o famoso que vem na festa X na cidade, não tem problema nenhum, que ganha um cachê astronômico, muito mais alto do que qualquer artista local possa sonhar, ele não tem problema, mas o artista local tem problema. Exatamente. É uma cultura que a gente vai ter que ir vencendo aí, né? E principalmente com essas políticas públicas que fortalecem, que dão visibilidade, a gente começa a ter recurso para mostrar mais esses trabalhos, né? Enfim, aí a gente vai aos poucos quebrando esses paradigmas, né? O Ivan perguntando a respeito de datas, Natália, tem um limite aí até quando isso tem que ser realizado? Tem algumas datas, eu não vou lembrar de cabeça agora para falar, mas tem prazo sim, especialmente o cumprimento de algumas questões burocráticas, né? Por exemplo, o fundo, o plano, tem que estar tudo em dia. Se eu não estou enganada, é julho o prazo final para que o município que fez a adesão, tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, esteja com o fundo, o plano e o conselho instituídos, tudo certinho. Não sei se é 12 ou 15 de julho, mas tem outros prazos específicos da Lei Aldir Blanc, né? Que, por exemplo, esse plano anual que tem que ser abarcar aí todas as ações que vão acontecer a cada ano até 2027, ele tem também um prazo para ser cumprido, né? Então, por isso que a gente pensou, antes das escutas, já fazer essa formação, porque a gente está um pouquinho em cima da hora. Mas aquela coisa, teve a retomada do carnaval, a gente sabia que são demandas muito grandes para a secretaria, então não daria para fazer antes mesmo, tá? Então, por isso que é muito importante que todo mundo participe desse encontro formativo, né, para ir se ambientando com a lei, para se familiarizando, para a gente dar andamento de uma forma bem eficiente nesse processo, não perder nenhum prazo. Perfeito. Bom, a gente já tem conselho constituído, o fundo é o menor dos problemas, não é uma questão, uma instância burocrática aí até ágil, o grande problema é plano, não é? Que tem aí uma elaboração, consulta pública, votação na Câmara, etc., que demanda um pouco mais de atenção e, de certa forma, me dá um pouco de medo no prazo. Dá um pouquinho de medo, mas como a gente já teve apoio de emendas de vereadores para fazer o plano, né? Então a gente fica um pouco mais tranquilo de que vai ter recurso para contratação, né, de instituição que faça esse plano de uma forma mais rápida, né? Se a gente contar só com a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, a gente sabe que eles têm muitas demandas e realmente ficaria em cima do prazo. Mas tendo essa tranquilidade de haver o recurso, a gente sabe que o negócio vai funcionar, até porque a contratação tem prazo para entrega, né? Então, contratou uma instituição para fazer, ela tem um prazo para entregar e a gente não vai perder os prazos legais que o Ministério da Cultura pede. Perfeito. Né? Meu medo é o trâmite burocrático interno mesmo, né? No sentido de, olha, tem que abrir um prazo para que essas empresas apresentem a proposta, né? Às vezes você tem uma questão jurídica aí de uma empresa que entra contra a outra, a gente sabe que burocracia dá um certo pavor nisso. E essa é uma das funções, inclusive, do Conselho, né? De fiscalizar, cobrar, ficar de cima para que essas ações aconteçam e que a gente não perca nenhum prazo, né? Também aqui o Marcelo parabenizando pela iniciativa, colocando, né, a respeito do cadastro cultural lá que foi apresentado, se ele ainda está ativo, se a ideia é mantê-lo ativo o tempo todo. Sim, foi uma sugestão nossa, né, do Conselho, que esse cadastro ele não ficasse fechado, né, em nenhum momento. Então, até para quem não tem, é uma boa oportunidade de participar na terça-feira com a gente, que lá a gente já
explica como abre o formulário certinho, tira a dúvida de todo mundo para que todos que ainda não têm esse cadastro consigam fazer. Mas a ideia é que ele seja permanente, porque a gente sabe que a área cultural ela é viva, né? Então, pessoas vão entrando, começam... Às vezes, tem pessoas que fazem isso como um hobby, de repente se torna uma profissão, quer ir lá fazer o cadastro, né? Então, tem que estar sempre aberto. Não tem como a gente chegar em todas as pessoas de uma única vez, né? Então, tem que ter sempre essa oportunidade de alimentação. Perfeito. Júlia aqui também, né? Parabenizando. A gente estava falando aí, né? Das mais variadas formas de expressão aqui existentes no município, e ela coloca uma característica também interessante de Batatais, que são as pessoas que trabalham em mais de um ramo artístico, né? E da dificuldade disso se enquadrar. Ela disse que teve uma dificuldade no cadastro, porque não sabia qual perfil ela preenchia. Então, na última atualização do formulário, até foi uma sugestão minha, porque é um caso que eu vivo, né? Eu tenho múltiplas linguagens, então não tem como, na hora de preencher o cadastro, eu colocar uma só. É claro que, se for um edital específico, a gente vai colocar aquela área que está de acordo com o edital. Então, por exemplo, se eu vou participar de um edital de literatura, eu vou dar o foco para a minha experiência em literatura, né? Se é um edital de artes visuais, eu vou dar foco para artes visuais. Mas num cadastro geral de artista, que é a intenção que a gente tem que ter no município, é importante que isso possa ser flexível, né? Então, na última atualização do formulário, ele permitia mais de uma resposta. Então, você poderia colocar mais de uma área que é o seu segmento cultural, né? Então, para quem fez cadastro antes e não tinha essa possibilidade, o ideal é que refaça para que tenha essa possibilidade de colocar todas as áreas ali. Perfeito. Então, até é importante esse dado, né? E quem sabe em breve aí voltar a postar o link, né? Para ver se as pessoas conseguem corrigir aí o seu cadastro, né? Atualizar esse cadastro. A minha intenção é que a gente tivesse um formulário online, né, hospedado num site da prefeitura, uma plataforma específica, mas tem muitas questões relacionadas à Lei de Proteção de Dados, né? Então, ainda não é possível. Mas, não sei, de repente, com esses fomentos que vêm chegando, a gente consegue viabilizar isso. Porque qual que era a minha intenção? É que funcionasse como uma plataforma Lattes, Sim. que você sempre vai lá, fiz uma oficina a mais, vou lá e já coloco. Para o artista já poder tirar um portfólio impresso dali, porque vai estar tudo documentado e validado ali, e para os gestores, quando precisar avaliar, já está tudo mais fácil. Porque, por exemplo, né, coisas já validadas, você não precisa olhar de novo, você vai olhar as produções novas, né? E que eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma trava, porque você tem a plataforma Lattes. Sim. Né? A partir do momento que a pessoa preenche os dados, ela está concordando com a divulgação. É lógico que os dados frágeis que a gente fala aí, né, os mais sigilosos, não vão entrar, né, ou vão estar ocultos, né, não vão estar disponíveis para o público em geral. Mas a gente tem diversas, né? Todo mundo tem rede social. Sim, e a gente concorda com os termos sem ler, né? Exatamente, né? Então acho que não é o principal, não é o entrave. E quando a gente pensa, né, enquanto ferramenta até de produtividade para o artista, acaba sendo interessante porque, olha, eu tenho um estabelecimento comercial. Se eu tiver uma plataforma que eu consiga ir lá, filtrar, por exemplo, músicos, né, do município, ajuda demais, né? Ajuda quem procura o artista e ajuda o artista em si. Exatamente, é uma forma de otimizar, né, os processos. Acho que a tecnologia ela tem que ser para isso, né? É para a gente otimizar as coisas que são morosas de se fazer, né? Para ficar tudo realmente a um clique, a um passo ali de você conseguir informação. E eu acho que, inclusive, é uma ideia que poderia ser adotada em âmbito nacional, né? Se a gente tem a estrutura do CNPq, com a plataforma Lattes, que funciona, por que não ter um Lattes do artista? Sim. Né? Que você vai lá no final, você precisa apresentar seu portfólio, já tem um modelo padronizado no Brasil, que você vai lá, faz a impressão e, né, ou envia PDF e pronto, né? Então, seria ótimo se a gente tivesse essa plataforma em nível nacional também. Exatamente, né? Acho que ajuda demais. Eu acho que no Plano Nacional de Cultura já se discutia isso, não só com pessoas, como também com grupos, né? Então, você tem o seu cadastro individual, que você pode linkar um grupo, por exemplo, participa do grupo de teatro X. Sim. Você tem o cadastro do grupo e também o cadastro de espaços, que se falava muito, né? Então, olha, vou me apresentar em determinada cidade. Tem teatro, né? Tem tal estrutura, né? Como é que funciona para eu acessar esse espaço?
se a gente constrói uma estrutura nacional dessa, eu acredito que a gente consegue dar um salto gigantesco. Até para a gente tirar um pouco daquelas questões de preconceitos que ainda existem, né? Quanto mais organizado, a gente fala muito isso nos encontros culturais, né? Quanto mais a gente se organiza, mais a gente dá credibilidade para o nosso trabalho enquanto o fazer artístico, né? Então isso é super importante e acho que a tecnologia tem que vir para ajudar. Tem pessoas que têm dificuldade, eu sei que muita gente já pensa logo de início nisso, né? Mas a gente precisa ir se ajudando e superando essas barreiras, porque a tecnologia hoje faz parte de tudo que a gente vivencia, né? Então, precisa se atualizar, não tem jeito. Muito bom. Ainda com a questão tecnológica aqui, né? Rafael, parabenizando pela discussão e colocando a respeito de a arte e cultura nas novas tecnologias. A gente percebe cada vez mais uma discussão nesse sentido. Ele coloca a questão da inteligência artificial, né? E que ainda a gente está num limbo disso, né? Olha, o que o computador cria vale como arte, não, e o quanto isso vai se tornar perigoso em breve Sim. Foi o sujeito que fez ou foi um computador? Exatamente. É uma discussão que, por enquanto, eu estou mastigando isso, assim, ó, para tentar entender, porque eu, como fotógrafa, também sofro imensamente com isso, né? O quanto é difícil você elaborar uma imagem na mente e transformar isso numa algo concreto através da câmera. E aí, com a inteligência artificial, você vai lá com um texto e transforma a imagem, né? Então, até que ponto, né, o fazer artístico está ali? Se a gente pensar na questão da literatura em si, né, não deixa de ser uma escrita que vai gerar um tipo de emoção, né, uma determinada reação no público. Quando você cria, através de um texto, da descrição imagética, né, uma imagem nova com inteligência artificial, é um processo, né? Mas eu confesso que ainda é um assunto sensível. Eu que sou das artes visuais, é um assunto sensível que eu preciso digerir um pouco mais ainda. A gente teve há pouco tempo, né, uma questão de um dos selecionados para a premiação, se eu não me engano, do Prêmio Jabuti de Literatura, né? Então, uma das capas do livro tinha sido feita por inteligência artificial. Num primeiro momento foi selecionada, quando descobriram, retiraram. Né? E existe toda uma discussão aí se era válido, se não era, já que o regulamento não proibia, né? Então teremos muito debate a respeito disso. E eu acho importante trazer essas temáticas para dentro do nosso contexto, né? Aqui em Batatais, tem alguém trabalhando com inteligência artificial? Né? Chamar para conversa, chamar para o diálogo, para que a gente também tenha um repertório para falar do assunto, para entender, para criticar ou não, né? Uhum. Então, essas discussões, elas precisam acontecer realmente. Augusto aqui perguntando, né? É um processo de formação, mas a gente ainda não tem os detalhes da lei do município, né? Ou seja, é para entender como funciona na esfera federal e para quando a gente tiver aqui as discussões municipais, poder participar entendendo o que está se passando. Exatamente. Essa demanda surgiu nas reuniões do Conselho porque nas oitivas da Paulo Gustavo, a gente percebeu que muitas pessoas novas que nunca tinham tido acesso a nenhum tipo de lei de incentivo, lei cultural, chegaram e aí a discussão do grupo, ela ficava muito em torno de explicar o que são cada coisa, né? Eu usei um termo. Aí até teve uma que eu participei e as pessoas falam, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Porque a gente acaba, no dia a dia, você usa termos mais técnicos. E aí a gente teve que voltar, falar de novo, explicar cada termo. Então, qual que é a nossa ideia? É fazer uma preparação para que pessoas novas ou que não estejam familiarizadas ainda com essa lei, elas já cheguem com um repertório mínimo. Porque isso favorece que as discussões, elas possam ser mais produtivas do que didáticas, né? Então, a ideia é essa, que a gente possa ajudar com a formação inicial, explicar o que é a lei, para quem nunca soube disso na vida, vai conhecer o passo a passo, de uma forma bem didática. Então, é como se fosse uma palestra, tá? Então, para as pessoas dizerem, encontro formativo é o nome mais bonitinho, que eu não gosto de palestra, mas é um encontro para as pessoas se formarem a respeito dessa lei. Depois, a Secretaria de Cultura vai fazer esses chamados, né, para discutir especificamente como será constituída a lei no município. E aí sim haverá essa participação, onde cada um dá a sua sugestão, tira suas dúvidas, né, e entende ali como vai funcionar no município. Mas a ideia é que tenha essa formação inicial para ter repertório e participar das escutas de uma forma mais eficiente. Tá?
E eu acho importante isso porque muitas vezes, né, quando a gente observava as reuniões, a gente via a pessoa mais tentando empurrar uma ideia para atender os anseios dela do que compreender se aquela ideia encaixava ou não na lei. Exatamente. É também outro ponto que a gente foi verificando, né? Então, a ideia do conselho é que tenha outras formações. Essa foi meio emergencial por conta dos prazos que precisam ser cumpridos. Então, a gente fez mais rapidinho esse agendamento para poder atender as escutas que já vão começar a acontecer. Mas a ideia é que, ao longo do ano, a gente tenha um calendário de formações com outros aspectos, né? Por exemplo, escrita de projetos, formação de portfólio, tudo isso para ir fomentando aí a formação artística, cultural dessa parte burocrática, que ela é essencial, não tem como fugir, né? Muito bom. E é importante isso, né? Você citou portfólio. Às vezes a pessoa se senta para montar às vésperas do edital, aí fica maluca pensando o que já produziu, aí não consegue material para ilustrar isso ou para comprovar, e muitas vezes acaba, né, sendo desclassificado ou não chegando lá porque faltou 1, 2 pontos e que se tivesse conseguido comprovar poderia, né? Então nada melhor do que fazer a longo prazo. Olha, fiz uma oficina nova. Já vai, alimenta, deixa pronto, né? Uma coisa que eu falo para ninguém deixar para depois, atualizar o currículo Lattes e o portfólio, porque dá um trabalho danado, né? E é uma coisa que é nossa ferramenta de trabalho, né? Se aparece uma oportunidade de última hora, tem acontecido comigo. Hoje eu tenho meu portfólio prontinho. Então, saiu um edital, saiu uma chamada para artistas, né? Então, o Ribeirão Preto tem saído algumas coisas. Meu portfólio já está pronto, né? É só eu pegar o PDF e enviar. Então, facilita e abre um campo de possibilidades muito maior para cada artista, com certeza. Também aqui a Luísa, parabenizando a respeito da iniciativa, né, e colocando justamente isso, quando a gente fala de portfólio, né, de produção. Hoje as pessoas têm muita coisa online. Ela pergunta de fato, né, vale o link nos portfólios? Vale. Eu sempre recomendo que a pessoa também salve a página em PDF, porque alguns links podem sair do ar, e aí a gente não tem como comprovar depois. E uma outra coisa que pode ser feita para essas coisas que foram só tem o registro online, é pedir declaração, né? Então, se você se apresentou num determinado lugar, só tem foto no Facebook da prefeitura, né? Por exemplo, que é a página que você tem lá para comprovar. Se isso sair do ar, você perde a sua comprovação. Então, dá para solicitar uma declaração, né? Então, é sempre importante a gente estar o mais documentado possível, mas é possível sim fazer essa comprovação com páginas, né, com informações que estão ali somente online. Rui aqui também, né, a gente colocando aqui a respeito de portfólio e de projeto, colocando também nessa questão dos projetos, né, que a gente estava falando, disse muitas vezes não se tem uma uniformidade na maneira de produzir. E aí ele coloca, né, como é que um grupo seleciona, né, se não tem um ponto de partida? É difícil também, né? É difícil, mas a ideia é que os editais sempre tenham esse formato mínimo, né? Quando vai exigir um projeto, pelo menos todos os editais que eu já participei até hoje é assim. Tem lá os critérios que vai ser pontuado, né, de cada avaliação de projeto, e tem um modelo, né? Quais itens são obrigatórios para fazer. Eu gosto muito do formato do PROAC, porque ele é bem completo. Então, todos os projetos que não me mandam o modelo para seguir, eu sigo o que eu uso no PROAC, que eu sei que já é um programa que há muito tempo acontece, né? Uma avaliação muito bem feita, é muito concorrido, inclusive por isso, porque cada vez mais a exigência vai aumentando, né, da escrita do projeto. Então, eu gosto muito de seguir esse modelo. Mas a intenção aqui no município é que os editais já saiam com esse modelo do que vai ser exigido, para a pessoa também não ficar perdida de saber, nossa, mas o que eu coloco nesse projeto, né? E Rafael também colocando uma coisa que interessante que a gente vê também nos outros editais, que é a questão de poder participar de mais de um. Né? Eu estava falando dos multiartistas, né? Normalmente se abre essa brecha com uma questão importante que não se premia em mais de um, né? Ou seja, fiz pontuação para 2, vou ter que escolher com qual eu fico, correto? Isso. Na própria Lei Paulo Gustavo isso aconteceu, né? Foi possível que a gente pudesse se inscrever em mais editais, mas depois você podia escolher, dentre os contemplados, aquele que você achava mais interessante.
Eu acho que é justo, né, que o artista possa participar, mas também é justo que não tenha essa concentração de recursos em uma única pessoa, né? Então é importante ter essa noção de que me inscrevo em todos, mas posso ser contemplado em um só. Né? E a gente até viu isso, né? Eu já vi denúncias no próprio estado de São Paulo mesmo, de grupos que eram o mesmo grupo, que fazia mais de um CNPJ, né? Com o controle de cada uma pessoa, para entrar em vários editais e, infelizmente, contemplado em mais de um edital. Né? Então, isso também é um cuidado que eu acho que na discussão interna no próprio município a gente tem que começar a ter. Sim. A gente viu acontecer aqui na Lei Paulo Gustavo, né, de grupos que se inscreveram integrantes separados. Mas como era premiação, teoricamente a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com o recurso, né? Ela pode ter ficado para o grupo e pode ter ficado para ela, então não tem como muito discutir. Mas quando a gente passa para fomento, aí eu acho que a exigência tem que ser um pouco maior. Existem alguns casos que até você não pode aparecer na ficha técnica em mais de um determinado número de projetos. Então, por exemplo, eu, fotógrafa, posso prestar serviço para vários projetos, desde que numa quantidade X. Né? Então, eu me inscrevi, fui contemplada e vou prestar serviço para todos os projetos da cidade? Não é justo também. Né? Então, tem alguns editais que têm até essa restrição, né, de quantidade de vezes que o seu nome pode aparecer nas fichas técnicas de outros projetos também. Muito bom. Vamos reforçar então o convite, né? Todos da classe artística podem participar desse encontro formativo, está aí na tela, encontro formativo Lei Aldir Blanc, marcado para a sede da NUAP, né? Coladinho ali na Princesa Isabel. Isso. Não é? A gente marcou às 19h30, um horário que a maioria das pessoas já saiu do trabalho, mas sempre tem aqueles minutinhos de tolerância, então não se acanhe, se precisar chegar um pouquinho atrasado, não tem problema, será muito bem-vindo, porque a ideia é que a gente faça essa discussão de forma bem didática, bem ampla, né? Então não tenho receio de chegar um pouquinho depois e participar mesmo assim. E uma ajuda que eu peço é para que ajudem a divulgar, né? A gente sabe que rede social não chega para todas as pessoas, né? Então é muito importante o boca a boca, tá? Então, viu essa matéria aqui na TV, convide, converse com as pessoas que você conhece que são da área cultural, que são da área artística e avise, olha, terça-feira, na sede do NUAP, lá do lado da Princesa Isabel, 19h30, um encontro importante dos fazedores de cultura de Batatais. Tá? Conto com a ajuda de todo mundo aí. Exato. Né? Lembrando que é o primeiro, haverão outros, mas é importante participar. Né? E tão importante quanto participar é entender essa questão que a gente estava falando de projeto, portfólio e já começar a desenvolver isso para não deixar para a última hora. Exatamente. Até uma pauta que a gente vai colocar no encontro, né? Não vai ser um encontro para formar sobre isso, mas a gente vai dar ali um start exatamente para todo mundo já ir se organizando, se preparando para não ser pego de surpresa e muitas vezes, né, ficar para trás porque não conseguiu se organizar a tempo. Bom, eu vou a um rápido intervalo. Na sequência aqui, Natália, eu quero agradecer imensamente, deixar o programa à disposição e reafirmar aqui, não é, como a Ana Flávia coloca, o quanto é importante ter pessoas como você aqui conduzindo e ajudando nessa discussão. Eu agradeço, né, a oportunidade. O Conselho de Cultura está sempre aberto a ouvir sugestões, demandas. A nossa função é justamente essa, né, enquanto conselho, é ser esse porta-voz, fiscalizar, propor, né? Então, procurem os membros do Conselho de Cultura sempre que houver uma demanda e nós levaremos para as reuniões com certeza. Eu agradeço. E fica sempre o espaço aqui do programa para participar e informar a comunidade. Obrigada.